Olá, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a professora Patrícia, novamente. Como é que vocês estão, gente? Saudades. Espero que vocês estejam bem. Então, gente, vamos falar das citações e referências. Vamos lá. Tem um negócio que se chama citação direta, tá, gente? É a transcrição idêntica do texto, de parte do texto da obra que foi consultada, tá? Então, e que vá até 3 linhas. Então, se você está escrevendo lá o seu TCC e aquele pedaço que você está escrevendo, você retirou de outro autor, tirou de um trabalho, lembra? Nós estudamos artigos científicos, livros, protocolos. Então, se você tirou aquele trecho exato de outro trabalho, você precisa fazer a citação e a respectiva referência daquele texto. Então, se você faz uma citação exata, idêntica, só que essa citação tem no máximo 3 linhas. Se são no máximo 3 linhas, o que, que você vai fazer? Você vai fazer do seguinte modo, olha só. Eu estou dando um exemplo aqui, eu usei o exemplo do meu trabalho, né, aquele que a gente estudou sobre plantas medicinais. Então, segundo Santa Rosa, né, vamos supor que eu estou falando sobre uso de plantas medicinais, e aí eu quero citar o trabalho dessa autora, que no caso sou eu. E aí vocês têm que colocar aqui, ó, no início, se for uma citação de início de frase, você tem que escrever. Segundo Santa Rosa et al., o que quer dizer et al.? Et al. Quer dizer e colaboradores, tá? Então, segundo Santa Rosa, que é o sobrenome, tá? Santa Rosa et al. Aí você abre parênteses e escreve 2014, fecha parênteses, aí vai vir o trecho que você copiou do artigo. Qual é o trecho copiado do artigo? O uso de plantas medicinais com finalidades terapêuticas preparadas por meio de receitas caseiras é amplamente utilizado pelo grupo estudado, tá? Então, quando eu copio exatamente o que o autor falou e eu copio no início da frase, eu escrevo desse jeito, segundo fulana e colaboradores, entre parênteses, o ano em que o artigo foi publicado, certo? Quando isso acontece no final da frase, o uso de plantas medicinais com finalidades... Então, é a mesma coisa, estão vendo? A mesma coisa que foi escrito aqui, mas só que a citação tem que ser de forma diferente. Vocês estão vendo? A letra aqui já está maiúscula, tá? No modelo ABNT. Aqui a letra está minúscula porque está no início da frase. Aqui no final da frase, letra maiúscula, tá? Existe outro formato que não é a ABNT. A ABNT, então, lembrando, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um conjunto de normas que existem para a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Então, segundo a ABNT, a gente tem que fazer com letras maiúsculas, certo? No final. E se for Vancouver, letra minúscula, et al. 2014. Tudo bem? Então vamos continuar, gente. Aqui, ó, se a citação for direta e tiver mais do que 3 linhas, aí a gente não pode mais continuar com essa citação no corpo do texto. Então eu dei um exemplo aqui. Deixa eu primeiro falar o que está escrito. Fazer recuo do texto e diminuir a fonte para o tamanho 10. Então, aí vamos supor que eu estou escrevendo um texto, né? E aí depois eu vou fazer a citação. Então, vai ser do seguinte modo: em seu artigo, uso de plantas medicinais por mulheres negras, estudo etnográfico em uma comunidade de baixa renda, Santa Rosa et al., 2014, destacam que. Aí, tá vendo? Esse trecho foi o autor que falou. Só que o que vem em seguida é exatamente a cópia do trabalho que o autor está citando, tá? Então, ó, aí vem esses 4 linhas, né? Não vou ficar lendo, que fica repetitivo e não é tão agradável, mas aqui é só para vocês entenderem que aqui eu copiei essas 4 linhas que eu estou apontando aqui, foi cópia exata do que está nesse artigo. Só que vocês estão vendo que são 4 linhas, passou de 3 linhas. Nesse caso, a gente tem que fazer esse recuo. Vocês estão vendo que eu vou fazer desse lado que tá espelhada a imagem. Vocês estão vendo que recuou? Ele recuou para cá, ó, estão vendo? Recuou o texto, porque a margem é aqui
mas o texto foi recuado para um alinhamento diferente do início do alinhamento do texto, tá? Então você tem que fazer um recuo e de preferência você diminui, aqui não está aparecendo, eu já posso até corrigir agora, aqui é o corpo do texto, não é? Aqui, gente, vai ser a parte que está sendo citada, então ele tem que ser menor do que o tamanho do texto, tá? Eu coloquei tamanho 10 aqui, porque é só para vocês lembrarem que quando vocês forem escrever lá no TCC de vocês tem que ser tamanho 10. Mas o mais importante é lembrar que tem que haver um destaque em relação ao corpo do texto quando a gente faz uma citação direta que tenha mais do que 3 linhas, e essa citação direta ela citação direta com mais de 3 linhas tem que ter recuo do texto, certo? E aí, gente, quando essa citação, vamos ver aqui a diferença, quando é no início do texto a gente faz desse jeito, quando é no final, ele está mostrando aqui como é que se faz a citação, né? Quando é no início do texto, você vai citar desse jeito, segundo Santa Rosa, data 2014, tanto se for a BNT quanto Vancouver. E se for no final, olha só, a BNT tem que ter letra maiúscula, estão vendo? Santa Rosa et al. 2014, se for Vancouver, letra minúscula, tá bom? Então são detalhes, parece bobagem, mas se não existir uma padronização, cada um faz do seu jeito e vira uma torre de Babel e ninguém se entende. Confia em mim, tá? Então parece chato, parece esquisito, mas é assim que funciona. Então vamos para o próximo. Então, a citação indireta, gente, é assim, o texto baseado na obra do autor consultado, escrito com as próprias palavras. Então, até agora eu falei de citação direta. A citação direta é exatamente o que o autor falou, seja ele até 3 linhas ou mais do que 3 linhas, nós já vimos as regras. Agora eu estou falando da citação indireta. Você está contando o que o autor falou com as suas palavras, tá bom? Então, aqui ele está mostrando como é que você vai fazer essa padronização lá na hora de escrever o TCC de vocês, tá? Então, o texto original do autor está mostrando aqui, né? E o texto alterado com as ideias. Então, vamos lá. O texto sem alteração, vamos ler. O uso de plantas medicinais com finalidades terapêuticas preparadas por receitas caseiras é amplamente utilizado no grupo estudado. Então, aqui ainda é um exemplo do que a gente falou antes, de citação direta. É exatamente o que o autor falou. Agora, vamos ver esse trechinho reescrito, tá? Então, tudo que eu falei lá, já li para vocês, vamos reler aqui. Segundo Santa Rosa, o uso de plantas medicinais com finalidades terapêuticas é frequentemente utilizado entre as participantes do estudo realizado. Vocês estão vendo que eu falei a mesma coisa, só que com outras palavras? Então, isso é reproduzir o que um autor falou sem copiar o que ele disse, tá? E aí, qual é o jeito de se citar? Então, a gente cita, quando está no começo da linha, assim, tá? Segundo, aí, sobrenome do autor, se tiver colaboradores, a gente coloca et al. 2014, abre parênteses antes e fecha depois do ano, tá? E isso é igual, no início da frase é igual para o modelo Vancouver e o modelo ABNT, tá? Quando a citação indireta acontece no final, então no final a gente escreve no modelo ABNT, a gente cita então sobrenome com letras maiúsculas, né? E do ano, né? Ou se for Vancouver, sobrenome com letra só a primeira maiúscula, né? Et al. E o ano. Por que eu estou falando isso? É só para vocês verem a diferença. A gente não vai usar muito esse estilo Vancouver, tá? O estilo Vancouver, gente, ele é bastante utilizado nas ciências da saúde. Então, nas revistas científicas de enfermagem, medicina, etc., é muito mais comum vocês verem o estilo Vancouver, tá? O estilo ABNT ele é muito usado nas ciências humanas, mas é regra da escola. A escola pede para a gente fazer ABNT, então eu ensino para vocês ABNT. Não tem problema nenhum, as diferenças vocês estão vendo, uma letra maior, outra menor, uma outra regra um pouquinho diferente, mas não esquenta a cabeça com isso, tá bom? Importante é vocês entenderem que existe um modelo diferente do ABNT, na verdade existem um monte de modelos diferentes do ABNT, mas o ABNT é o que a gente vai seguir no TCC, tá bom?
Então vamos para o próximo. Sistema numérico. Gente, é a citação pelo sistema numérico, tá? Então, em vez de colocar do jeito que apareceu aqui com nome, essa citação, então vocês já entenderam que isso é uma citação, isso aqui é uma citação, isso aqui é uma citação. Essa citação toda que está aqui, toda essa parte, desde o começo, de Santa Rosa até 2014, pode ser substituído por um número, tá? Que é isso que ele está dizendo aqui. E ele está dando 3 exemplos para a gente, tá? Então, ó, primeiro, o documento mostra a situação da enfermagem do Brasil, né? No Brasil, aí ele faz uma citação colocando o número 14. E como é que a gente. Ué, Patrícia, mas e aí? O que esse número 14 quer dizer? Esse número 14 quer dizer que você, se você for lá no final do trabalho, no capítulo referências, lá no capítulo referências, a referência de número 14 vai ser essa daqui, tá bom? Então, a citação aqui está no estilo numérico. A referência lá vai estar identificada pelo número 14, certo? E os outros exemplos, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, blá, 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 aqui o número 12, né? Então, pode existir, ó, gente, essa citação numérica com ou sem parênteses. Às vezes, eles colocam, chamam de brackets, né? Que são aqueles chaves, né? Colchete ou chave, não sei o nome, enfim. E quando a citação é indireta, também pode ser feito. Ó, pode ser no final da frase, pode ser no início de frase, sempre com um número. Também é possível, tá? Então, estilo numérico é isso aí que vocês estão vendo, tá? Isso, então, gente, é o estilo numérico. O anterior é chamado de estilo autor-data, tá? Autor-data, autor-data, autor-data. O próximo é chamado de estilo numérico, certo? Agora, gente, a gente vai falar das referências. Então, toda citação tem a sua referência. Então, a citação é feita ao longo do texto, as citações são feitas ao longo do texto, e a referência aparece lá no capítulo referências no final. Eu fiz questão de ir mostrando para vocês nos vídeos sobre os artigos, para a gente já ir incorporando isso e já ir entendendo, né? Então, aqui tem uma referência no estilo Vancouver, eu vou pular para a gente ir primeiro no estilo ABNT, né? Aqui, gente, no sistema de referências, no modelo ABNT, o sobrenome, então vem primeiro o sobrenome do autor, né? E depois o nome. Então, o sobrenome vem com letra maiúscula, certo? Sobrenome com letra maiúscula, vírgula, aí vem a inicial do nome. Aqui está Bardin, L. Então, a pessoa que, o autor desse livro, né, chamado Análise de Conteúdo, tem o sobrenome Bardin. E o nome começa com L, que agora eu não lembro o nome desse autor, tá? Mas, enfim, o que vocês têm que entender? Aqui, primeiro, a gente tem o quê? Sobrenome, depois, iniciais dos nomes, depois, título do livro, em seguida, cidade em que foi publicado, depois, a editora, depois, o ano. E é importante, por que eu falei assim pausado? Quando se trata de referência de livro, vocês têm que lembrar disso, vai ter questão para vocês sobre isso, tá? Tanto nos exercícios quanto na prova. Então, lembrar, primeiro, sobrenome, ABNT, letra maiúscula. Sobrenome em letra maiúscula. Em seguida, vem iniciais dos nomes, tá? Em seguida, vem, aí já diminui a letra, só o que é nome próprio ou início de frase vai ser letra maiúscula, certo? E aí vem o título, depois do título, cidade, editora, ano. Por que eu falei rapidinho? Porque isso até eu uso para me ajudar a decorar, cidade, editora, ano. Sobrenome, nome, abreviado, título, cidade, editora, ano. Certo? Isso em caso de livro. Aí ele está mostrando aqui como é que se faz a citação de uma legislação, por exemplo. Sempre começa com Brasil, aí vem o número da lei, tal. Gente, eu não vou dar todos os exemplos aqui, porque além de ficar muito chato, é algo que vocês podem sempre consultar, tá? Voltando aqui para a gente ver os anteriores que eu pulei, né? Então, eu pulei esse aqui, Vancouver, autor-data, sistema autor-data,
estilo Vancouver, né, que eu pulei para o ABNT. É bem parecido, ó, título, cidade, editora, ano, porém, ó, o sobrenome do autor vem em letra minúscula, só a primeira letra que é maiúscula, tá? Só para vocês terem essa linha de comparação. Esse aqui, gente, é o estilo de referência Vancouver, estilo Vancouver, com sistema numérico. Lembra lá que na citação a gente viu, na citação apareceu o número. Então, no capítulo referências, no final, tem que aparecer a referência correspondente àquela citação. E é pelo número que a gente procura, tá bom? Sendo Vancouver, inicia pelo sobrenome em letra minúscula, só com a primeira maiúscula. E depois vocês viram, ó, que no estilo Vancouver não tem vírgula aqui. E ó, o nome da pessoa, vamos supor que é Dalva Farias. Então é Dalva Farias Pollitt. O Pollitt é o sobrenome, Dalva Farias vem em seguida. Não é esse o nome dela, tá, gente? É que eu não lembro agora o nome da Pollitt. E aí, vocês repararam que também não tem pontinho. No caso de CABNT, tem pontinhos aqui, tá? E aí, ó, nesse caso tem mais do que um autor, são 3 autores, tá? Então, os 3 autores estão sendo colocados aqui. Título, aí vem a edição, cidade, editora, ano. Então, número, né, pela ordem de citação, sobrenome, nome, se tiver mais autores, divididos por vírgula, título, edição, cidade, editora, ano. Isso em caso de citação e referência de livros. Tudo bem? Não vou repetir os demais, é só vocês consultarem o material aí e darem uma estudada depois se vocês preferirem, tá bom? Então, para o próximo. Eu falei do estilo numérico aqui. Tá. Quando eu dei bastante exemplo de livro, vamos agora falar de exemplos de periódicos. O que são periódicos? São todas as publicações que saem periodicamente. Exemplo, muito que eu usei nas aulas com vocês, os artigos científicos. Eles são publicados periodicamente em revistas científicas. Lembra que eu falei que tem revistas que saem 4 números ao longo do ano, 4 volumes ao longo do ano, 5 volumes, 2 volumes, mas eles respeitam uma periodicidade. Continuando aqui, vamos olhar então para a ABNT primeiro, tá? Então ele está mostrando aqui em azul primeiro, ó, selecionado de azul, primeiro ele está mostrando a ordem das coisas, tá? Então, ó, sobrenome, estão vendo com letra maiúscula, depois vem o prenome, então o prenome é o que vem antes, né? Por exemplo, meu nome é Patrícia Lima Ferreira Santa Rosa. Né? Santa Rosa, no caso aqui, ele está considerando como meu sobrenome. E Lima Ferreira Santa, ele está considerando como meu pré-nome. Então, se fosse para citar para fazer a referência do meu nome, seria Santa Rosa PLF, certo? E é isso que ele está querendo dizer. Só que somente o Santa Rosa estaria com letra maiúscula, ó, sobrenome, certo? E aí os pré-nomes, só as iniciais, PLF. Ponto final. É bem importante, e quando eu falo ponto final, não é de sacanagem não, gente, é porque vocês têm que respeitar até os pontos e os pontos e vírgulas, tá bom? Então, ó, ponto final, título do artigo, ponto final, título do periódico abreviado, vírgula, número do volume, vírgula, número do fascículo, vírgula, página inicial e final do artigo e ano de publicação. E aí ele dá um exemplo para a gente aqui embaixo. Então, ó, no estilo ABNT, aqui a gente tem um artigo, né? Um artigo cujo título é Ausência dos trabalhadores de enfermagem em um hospital-escola. Quem publicou? Laus, que é o sobrenome dessa pessoa que chama AN. Não sei quem é, não conheço. É só um exemplo aqui. Vocês estão vendo, ó, Laus, vírgula, A. O Laus está em letra maiúscula, o sobrenome. Vírgula, A, letra maiúscula, que é a inicial do nome da pessoa, ponto, M, ponto e vírgula, aí vai para o próximo autor, tá?
Aí, gente, depois vem o título do artigo e o nome da revista onde o artigo foi publicado. Então, na revista da Escola de Enfermagem da USP. O nome. Gente, no TCC vocês não precisam se preocupar tanto em procurar a abreviação padronizada do artigo. Pode escrever o nome completo, que eu não vou fazer questão tanto disso, não, tá? Vírgula, volume. Volume é um Vzinho, ponto, e o número do volume, vírgula. O número, você vai dizer N, ponto, e põe o número do número, né? Que vocês entenderam, o número da revista. E vírgula, página. A página é representada pela letra P, pontinho, 9, tá? Vírgula, aí vem o ano, que no caso é 2008. Agora eu convido vocês a fazerem a comparação aqui com Vancouver e verem as diferenças, ó. Começa pelo sobrenome, ó, que não está em letra maiúscula. Eu gosto do Vancouver, acho super mais simples, mas tudo bem. Tá vendo? A M está sem nada no meio, sem vírgula, sem pontos. Tem uma vírgula só depois. Aí a gente sabe que já muda o autor depois da vírgula e vem esse outro autor, né? O autor aqui eu não sei se é homem ou mulher. Anselme ML. E aqui teve que colocar uma vírgula, o M, o ponto, o L, depois outro ponto, tá? E aí, ó, a ordem é mais ou menos a mesma, mas eu gosto muito mais assim, ó. Veio o título, né? Revista. Aí o ano é colocado em outra posição, né? Aí ele está dizendo aqui ano, número do fascículo, página inicial e final do artigo, tudo emboladinho assim, ó, com essas regras. Depois do ano tem que ter ponto e vírgula, depois o número aqui, né, o número do volume, tem que abrir parênteses e cada detalhe aqui deve ser seguido. Eu não vou falar tudo porque a gente nem vai precisar fazer Vancouver, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo ABNT, tá bom? E aqui, ó, tá falando que o nome dos periódicos pode ser por extenso ou abreviado, tá bom, gente? Vamos para o próximo aqui, vamos ver se dá tempo ainda nesse vídeo de falar do próximo slide. Eu tô dando um exemplo aqui para vocês, ó, para vocês verem, né? Deixa eu tirar eu da frente aqui. Exemplos de referências já fornecidas pelo Cielo. Procurar no Cielo. Essa daqui é uma dica de ouro. Então, ó, se vocês procurarem os artigos que vocês precisam lá naquela plataforma Cielo que eu mostrei para vocês, é uma biblioteca eletrônica, né? A Cielo Scientific Electronic Library Online. É o nome dela em inglês e aqui está abreviado, né, Cielo. É uma plataforma que contém, né, artigos gratuitos, é muito legal. Todos os artigos estão disponíveis na íntegra aqui gratuitamente. E aí, ó, vocês estão vendo. Vamos supor que vocês encontraram, digitaram lá no Google, apareceu a página da Cielo com o artigo que vocês queriam. Eu dei de novo o mesmo exemplo aqui para vocês, né? Que é aquele artigo que a gente usou na aula, que é o artigo da minha dissertação de mestrado, uso de plantas medicinais por mulheres negras, estudo etnográfico em uma comunidade de baixa renda. Então, ele aparece aqui, ó, na página da Cielo, tá? A autoria tal, e aqui na lateral, ó, da página, você vai ver alguns itens aqui que você pode escolher, inclusive se você quer ler o artigo em inglês ou em português, né, que ele está disponível nos dois idiomas, e aqui, ó, how to cite this article. Então, isso aqui quer dizer, como citar este artigo. Então, se você escolher esta opção e clicar aqui, ele já vai te dar essa referência prontinha, conforme eu ensinei para vocês agora há pouco, sem ter que fazer digitando e prestando atenção. Ai, meu Deus, aqui é maiúscula, aqui é minúscula. Aqui eu preciso pôr um ponto, aqui eu preciso pôr vírgula e tal. Não, aqui já está prontinho, de acordo com a referência que vocês escolheram, tá bom? Então, essa é uma dica valiosa aí para quem procurar os trabalhos na Cielo, tá bom? E várias outras plataformas também tem. E aí, ó, essa dica que eu dei para vocês aqui, eu cliquei nela e em seguida, ó, eu entrei na página e copiei a página aqui para vocês verem, ó. Então ele mostra pra gente, ó, o estilo ABNT, estilo Vancouver e mostra mais dois outros estilos, né? Esse aqui, ISO e o APA, tá?
ele mostra 2 estilos também. Mas aí, como vocês vão usar o ABNT, se quiserem é só copiar e colocar lá nas referências do trabalho de vocês. Ai, Patrícia, mas esse ABNT aí já estou vendo que está diferente do que você ensinou pra gente. Olha aí, só não está usando o Santa Rosa, está usando o Rosa, e aí, ó, vírgula, aí escreve seu nome por extenso e coloca o nome dos outros autores como Etial. Olha, gente, confesso para vocês, mesmo no estilo ABNT existem variações, tá bom? Mas eu acho que o importante é vocês entenderem o fundamental. E o fundamental é sobrenome, letra maiúscula, prenome, desculpa, sobrenome, isso, prenome com, no caso, o ideal é que vocês coloquem abreviado, tá? Título, em seguida, nome da revista, e aí vem cidade, né? E aí vem todas aquelas coisas referentes a um artigo científico, que aí não é que nem o livro que pede cidade editora Ana, é um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos ver o que tem aqui mais adiante. Próximo. Aqui eu só estou mostrando a referência de onde eu tirei, as aulas eu fiz a partir desse manual, que é lá da Escola de Enfermagem da USP, a bibliotecária, ela é muito competente e ela fez isso aqui baseado na BNT e nas outras normas, e eu copiei de lá. Vocês podem, copiei não, eu baseei minha aula nesse manual, vocês podem consultar à vontade, e existe agora uma versão atualizada do ano de 2020 que vocês podem lá dar uma conferida, tá bom, gente? Espero que tenha sido suficiente para vocês entenderem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para vocês e excelente semana. Abraço!